Está na palavra de Deus, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do verso 50 até o verso 53, para a nossa meditação. Já é o final do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, o verso 50 até o 53. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do nosso Deus. Lucas 24, dos 50 ao 53, palavra do Senhor que nos diz: Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Feche seus olhos, curva sua fronte, aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus e meu Pai, obrigado por toda a manifestação do Senhor neste culto, e agora, Senhor, no encontro com a Tua Palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Portanto, nós pedimos ao Teu Espírito Santo: fale conosco, meu Deus, esclarece o nosso coração, esclarece a nossa mente, traga, Senhor Deus, condições a cada um de nós para compreender aquilo que o Senhor quer, ó Pai, e de fato, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua Palavra, no desejo de Te servir, de Te honrar, no desejo de continuar vivendo para Ti, nos alegrando em Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por quem o Senhor é, Pai. Fala ao Teu rebanho amado, através deste Teu servo, pecador e imperfeito, mas fala, Senhor, conforme o Teu querer, e alcança o coração do Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós vamos meditar sobre a ascensão do Senhor Jesus, sobre toda a alegria envolvida na ascensão de Jesus, que parece ter sido esquecida nos dias de hoje, né? E antes de eu começar a entrar aqui no tema, eu quero contar aqui para os irmãos uma experiência, né? Houve um momento da minha vida, da vida da minha família, em que depois de alguns anos em São Paulo, os meus pais tentaram tocar a vida no interior da Paraíba. A minha avó tinha uma casa ali, ela continua lá até hoje, ainda é uma casa da família, numa cidadezinha no interior, sertão, chamada Caiçara. Caiçara é uma cidade bem pequenininha, tem 6.000 habitantes, faz parte da região metropolitana, ali de uma outra cidade maior, que é Guarabira, deve ter os seus 50, 55 mil habitantes, e fica distante uns 100 quilômetros de João Pessoa, né, que é a capital. Então, eu me lembro de 5 para 6 anos de idade, eu me lembro de chegar naquela casa com a minha mãe, começar a arrumar todas as coisas para esperar as minhas irmãs mais novas e o meu pai, né, que estavam vindo de João Pessoa, então estavam indo para lá. Então, eu lembro que quando a gente se estabeleceu ali naquela casa, foi uma situação difícil lá para os meus pais, para eles arrumarem trabalho, né? O meu pai até montou um negócio ali, mas ele só tomou prejuízo. E aí, depois de várias idas e vindas, enfim, quando a situação apertou, então eles desistiram dessa ideia de ficar por lá. Então, essa situação toda obrigou meu pai a voltar aqui para a cidade de São Paulo, onde tinha trabalho, e aí ele foi tentar com isso ali, se reerguer e buscar uma casa para a gente, né? Então ele voltou aqui para São Paulo e ficou um mês sozinho, arrumando tudo para que nós pudéssemos voltar. E aí eu me lembro do dia que meu pai estava saindo de casa, né, com as malas ali nas mãos, e eu lembro de perguntar para minha mãe por que o meu pai estava saindo, por que ele precisava sair, e a minha mãe me explicou. Eu acho que ela vai ver essa pregação depois, e depois ela fala se eu estou lembrando certo ou não. Mas eu me lembro de ter perguntado para ela, e minha mãe explicou que meu pai precisava trabalhar para que nós pudéssemos sobreviver, para que a gente pudesse ter uma casa, enfim. Então, embora a preocupação existisse ali do meu pai ficar sozinho, um tempo sozinho
embora essa preocupação fosse real, essa partida do meu pai trouxe algum conforto, trouxe alguma alegria para nós, porque nós sabíamos o que ele ia fazer ali na cidade. Ele ia tentar garantir todos os recursos para a nossa sobrevivência, e no final daquela história toda, no final disso tudo, com muita fé, eu veria o meu pai de volta aqui em São Paulo agora definitivamente, né, quando a gente veio para cá. Então, irmãos, o que eu quero trazer aqui com essa experiência é que essa partida causou uma alegria, porque nós sabíamos qual era o objetivo. E a gente sabia que nós veríamos o meu pai de novo, nós contávamos com isso, com fé, que nós veríamos o meu pai de novo também ao final de todo esse processo. Tá? Agora notem aqui que o texto que nós lemos, ele traz uma narrativa que, de um certo ponto de vista, pode ser estranha, porque Jesus havia morrido e isso causou muita tristeza entre os seus discípulos, porque o mestre já não estava mais lá, porque o mestre não ia aparecer, porque o mestre não estava mais entre nós, foi tudo água abaixo, né? Num primeiro momento eles pensaram dessa forma, e eles se entristeceram com a partida de Jesus, né, na sua morte. E aí depois Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, o que causou ali alegria e mais algumas reflexões, para que eles pudessem enfrentar o que eles enfrentariam depois desse tempo que Jesus apareceu. E aí Jesus subiu aos céus. E quando isso aconteceu, os discípulos que estavam lá com Jesus se alegraram. E essa é a parte que, sob um certo ponto de vista, pode parecer estranho, né? Eles não ficaram mais tristes com essa partida de Jesus. Eles não ficaram mais tristes porque o Cristo estava indo embora. Eles ficaram felizes, eles ficaram alegres. Então, o sentimento foi diferente, mesmo sabendo que ele não estaria mais lá presencialmente com seus discípulos, né? Depois desse evento, aqueles discípulos que estavam ali, aquela primeira igreja formada ali, voltou agradecendo, voltou alegre, voltou louvando a Deus, voltou e ia para o templo e louvava a Deus. Em todo momento eles eram encontrados ali no templo, louvando a Deus pela partida do Senhor Jesus. Agora sem choro, agora com alegria. Então, irmãos, eu quero aqui tratar com vocês os motivos pelos quais a igreja se alegrou aqui com a subida de Cristo aos céus, né? Porque, como eu disse, nós ouvimos muitas pregações a respeito do nascimento de Jesus, ouvimos muito falar sobre a morte de Jesus na Sexta-feira Santa, ouvimos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus, então, na Páscoa, ouvimos falar sobre o Espírito de Jesus no Pentecostes, que nós vamos comemorar ainda, mas quase nunca a gente escuta uma pregação, uma mensagem baseada na ascensão do Senhor Jesus aos céus. E esse foi um evento muito importante também para a igreja, porque encheu os seguidores de Jesus de alegria, portanto, deve ter um bom motivo para ser comemorado, deve ter um bom motivo para se sentir alegre com a subida de Jesus aos céus. E nós vamos a essas razões. Os irmãos sabem aqui que eu não tenho o costume de ficar utilizando vários textos, né, durante as pregações, mas por conta desse tema que nós queremos tratar aqui para a nossa reflexão, a gente precisa lembrar de algumas palavras que Jesus disse, a gente precisa lembrar de alguns atos de Jesus, e é por isso que a gente vai recorrer a outros textos também, tá certo? Uma das razões pelas quais a igreja se alegrou quando Jesus subiu aos céus é que Jesus voltou para o Pai. Jesus voltou para o Pai. Então, abra aí a sua Bíblia em João, no capítulo 16. João, no capítulo 16, o verso 28. João 16, o verso 28. Olha lá, Jesus dizendo as suas palavras de despedida antes da sua oração sacerdotal, né? Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então, na ascensão de Jesus, quem estava ali com ele se lembrou dessas palavras. Quem ouviu da boca dele essas palavras, se lembrou dessas palavras. E Jesus cumpriu a sua palavra. Ele veio, mas ele voltou para o Pai.
E isso tem um motivo, irmãos. Jesus cumpriu a sua missão, a missão que foi dada por Deus entre nós. Jesus veio trazendo a sua graça, Jesus veio trazendo o seu perdão, Jesus veio trazendo a redenção, Jesus veio trazendo então a salvação, e Jesus cumpriu todo o projeto de Deus entre nós. Olha que coisa, a manjedoura estava vazia, a cruz estava vazia, a sepultura estava vazia, mas o Senhor Jesus estava já ao lado de Deus, assentado ali no seu trono, na presença de Deus, e isso é um sinal de cumprimento da sua missão. Então, irmãos e irmãs, da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai e agora estava voltando, Ele também nos enviou para uma missão, o que significa que quando nós terminarmos a nossa missão, nós vamos retornar para casa, nós vamos retornar também para o Pai. Nós retornaremos à presença de Deus, dando conta da missão para a qual nós fomos chamados. O que diz, o final do Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A alegria está justamente aí em saber que Jesus realizou a obra, não falhou. Por isso, voltou ao Pai. E nós também, quando nós completarmos a nossa missão, nós voltaremos para casa, nós voltaremos para o Pai, nós voltaremos então e estaremos com Jesus. Esse deve ser um motivo especial, um motivo justo pelo qual a igreja deve se alegrar, porque Cristo subiu aos céus, porque Cristo cumpriu a sua missão. Segundo aspecto de alegria para a igreja, Jesus subiu aos céus para assumir o trono. Irmãos, percebam isso. Depois da humilhação veio a exaltação. Perceba isso na vida do Senhor Jesus. Lembre-se de como Jesus veio a esse mundo. Ele veio humilde. Jesus nasceu nesse mundo sob a pena de morte que foi ali ordenada por Herodes. Fugiu ao Egito, retornou a Nazaré, iniciou o seu ministério, foi perseguido pelos religiosos, foi torturado pelos romanos, foi zombado ali na Via Crucis, foi pendurado na cruz e morreu sepultado num túmulo emprestado. Você prestou bem atenção em tudo isso? Prestou bem atenção neste resumão sobre a história de Jesus? Em que momento dessa vida qualquer um de nós reconheceria um rei? Em que momento dessa vida aqui, que foi resumida, nós conheceríamos ali o Deus vivo, o Senhor do universo encarnado? Se ele vivia sem nada e vivia fugindo, e viveu ali sendo zombado. Talvez a nossa percepção, irmãos, fosse igual à percepção inicial dos seus discípulos, que dizem assim: saiu alguma coisa boa de Nazaré? Mas depois de tudo isso, o sofrimento de Jesus se transformou em glória. As cinzas na cabeça pela tristeza da morte de Jesus se tornaram uma coroa de alegria para o seu reinado. O choro da separação se tornou em alegria para a eternidade. Então tudo isso, irmãos, é motivo de alegria, porque Ele mesmo prometeu que os humilhados serão exaltados. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 18, a palavra de Deus diz: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Jesus partiu dessa humilhação para a exaltação. Então isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você. Jesus reina, irmãos, e Ele nos chama para reinar com Ele. Você crê nisso? Você crê que nós somos chamados para reinar com o Senhor Jesus? Agora sabe qual foi o primeiro ato de Jesus, quando Ele foi ali entronizado como rei? A primeira coisa que Ele fez é o que nós vamos celebrar na semana que vem. É o Espírito Santo.
É a descida do Espírito Santo. Primeira ordem de Jesus, ali, como um rei entronizado, depois de tudo, é enviar o seu Espírito. E essa é a terceira razão que deve encher o coração do crente de alegria ao saber que Jesus subiu aos céus. Ele prometeu que voltaria ao seu Pai, mas Ele enviaria o outro Consolador. Se você abrir a sua Bíblia aí em João, no capítulo 16, você vai encontrar essas palavras do Senhor Jesus. João 16, o verso 7º. João 16, o verso 7º, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Olha aí o motivo de alegria, pelo qual a igreja deve festejar então a subida do Senhor Jesus aos céus. Porque Ele foi, nós temos o Consolador, porque Ele foi, nós temos o Espírito Santo. Irmãos, daqui a uma semana nós vamos celebrar o domingo de Pentecostes, aí a ocasião em que os crentes receberam o poder de serem testemunhas da vida de Cristo, pregando em seu nome a verdade sobre o reino de Deus. E cada crente deveria ficar feliz e em paz com a subida de Jesus aos céus, porque por isso Ele nos deu o Espírito Santo, que está aí em você, que está aqui em nós, que está aqui na nossa igreja. O Espírito do Senhor que veio para nos consolar, que veio para nos encorajar, que veio para nos animar nos momentos difíceis que nós passamos aqui, que nós estamos vivendo. O Espírito Santo que veio nos ajudar a enfrentar a dor e a aflição na força de Deus. É porque o Senhor subiu, o Senhor Jesus subiu, que nós temos esse Espírito para nos convencer do pecado, para nos habilitar para uma vida plena com Deus. Esse Espírito é o que inspira o nosso coração, as nossas atitudes. Esse Espírito é o que nos guia no caminho do Senhor. Jesus foi aos céus, está assentado à destra de Deus, reinando soberanamente, mas a presença dele continua conosco através do seu Santo Espírito. Ele nos dá a sua companhia até a consumação dos séculos. Nós temos a companhia do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, e é por isso que você deveria se alegrar, porque Jesus subiu aos céus. Mais uma razão, Jesus subiu aos céus para interceder por nós. E aí você vai abrir a sua Bíblia aí na carta aos Romanos, capítulo 8º, Carta aos Romanos, capítulo 8º, verso 34. Carta aos Romanos, capítulo 8º, verso 34. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha tudo que foi falado até agora, hein? Jesus subiu aos céus para voltar com o Pai, está entronizado, enviou o seu Espírito Santo e lá nos céus, assentado no seu trono, Ele está intercedendo por nós. Parte do ministério de Jesus é interceder por nós. E nós estamos aqui, irmãos, lutando contra os pecados que nos fazem cair, lutando as batalhas que só nós podemos enfrentar, enfrentando o luto, enfrentando as enfermidades, enfrentando o medo, enfrentando a tristeza, a dor, o ódio, o abandono, a indiferença, enfim, tanta coisa que a gente tem para enfrentar nesse mundo, mas nós não estamos sozinhos em tudo isso, porque há alguém que intercede por nós, e esse alguém é o Rei Jesus Cristo, que subiu aos céus. Creia nisso, saiba disso, porque Jesus é um rei diferente dos outros reis. Ele trata diretamente com os seus súditos. Ele é um rei que se importa com o seu povo e que trata de interceder particularmente por todo o seu povo. A gente precisa descobrir, irmãos, a alegria que é ter
uma das melhores coisas da igreja, como eu falei aqui no nosso momento de intercessão, é ter gente orando por nós, é ter gente intercedendo por nós. Talvez você aí viva uma vida reclamando, solitário, sozinho, você está aí na solidão, está aí ignorando muitas vezes que existem irmãos que se importam tanto contigo, que não se esquecem de você, não se esquecem do seu nome, não se esquecem da sua condição, quando eles vão se recolher nos momentos de oração. E muitas vezes a gente nem se dá o trabalho de procurar manter uma relação saudável com esses irmãos. A verdade é essa, a gente muitas vezes nem sabe quem da igreja que está orando por nós, mas eu posso garantir para você, para todos os irmãos aqui, há alguém aqui que está orando por você. Assim como Jesus está intercedendo por nós. E olha, além desses irmãos, nós temos o Senhor Jesus. E aqui eu não estou tirando o texto do contexto não, porque o texto está falando de juízo, né? Mas Jesus não intercede por nós só para nos livrar da acusação, do juízo, da ira de Deus. Nós temos um Cristo vivo que intercede por nós em todas as nossas fraquezas. E é por isso que você deveria se alegrar, porque Ele subiu aos céus para interceder também por você. E eu vou concluir dizendo a última razão pela qual nós devemos nos alegrar com a subida do Senhor Jesus aos céus. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 14. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Palavra do Senhor que nos diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo subiu aos céus para preparar um lugar para todos nós. Jesus foi preparar um lugar. E eu queria que você prestasse atenção no peso dessa afirmação, porque, de fato, essa é uma das coisas mais importantes, que dá esperança na nossa vida cristã. Quando Jesus chegou aqui nesse mundo, Ele não tinha lugar. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus não tinha um berço, Ele foi colocado numa manjedoura, que você sabe muito bem, um lugar onde os animais ali comiam a sua ração. Jesus não tinha um lugar quando Ele chegou aqui no nosso mundo. Mas Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele já pensou na nossa chegada lá na sua glória. E Ele pensou assim: eu não vou deixar acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Eu vou preparar um lugar para eles. E Jesus subiu aos céus para nos preparar este lugar. E Ele afirmou para os seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Você prestou bem atenção no que foi dito? Eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei para receber vocês para mim mesmo. Então, irmãos, o motivo pelo qual nós devemos nos alegrar com a subida de Jesus aos céus é que nós estamos bem nesse momento, nós estamos aqui vivendo esse momento dele preparando um lugar e a sua volta. Ele preparando o lugar e ele vai voltar. Nós estamos bem no meio desse momento aí, então a volta do Senhor está próxima. Essa é a realidade que precisa encher o nosso coração de esperança. Porque olha lá, no reino de Deus, a criação resgatada, redimida, transformada, glorificada, lá nesse reino, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais guerra, não haverá mais o mal. Nós estaremos com o Senhor. Jesus que subiu é o mesmo que voltará.
estabelecendo o seu reino, e nós estaremos com ele. Essa passagem, quando ela é contada pelo mesmo Lucas, evangelista, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele dá mais alguns detalhes do que estava sendo conversado ali entre os discípulos. E ali no final, depois que Jesus subiu aos céus, os galileus ficam olhando lá, e ficam olhando para cima. E não para de olhar, e não para de olhar, e não para de olhar. E os anjos chegam para aqueles galileus e falam assim: homens galileus, por que vocês estão olhando aí para cima? Esse Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar, que vai descer. E vocês vão ver ele descendo da mesma forma como o viram subindo. Irmãos, se nós estivermos mortos até lá, nós ressuscitaremos com o Senhor. Se nós estivermos vivos até lá, nós estaremos também com o Senhor. Então, seja alegre com o Cristo que subiu, porque Ele voltará pela graça do nosso Deus. Se alegre, porque o Senhor Jesus voltará. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.